Boa noite, Helena! Boa noite, Cláudio! Cá estamos outra vez, conseguimos fazer agora de seguida. É verdade. Estamos aqui frescos e fofos. Frescos não porque está calor, mas estamos fofos porque estou gordo. Mas fora isso, está tudo ótimo. Gorda onde, homem? Nas orelhas. Tu estás alto. Não, exato. Tu és alto. Eu sou alto em altura e sou alto em largura. Oh, pelo amor da santa. E então, como estamos hoje? Pronto, aqui neste espaço estranho e maravilhoso onde o tempo, onde o material... Bem, o material diz que tem sempre razão, mas nós não achamos isso. Depende do material que estejamos a falar. Exato. Mas estamos bem, não é? Estamos. Acho que estamos muito bem. Sim. E voltámos aqui então para as nossas novas aventuras desta série espetacular que cada vez está melhor, pelo menos surreal. para mim. Mas antes disso, faltou-nos também a semana passada, como indicámos no final do nosso episódio, o linchianismo da semana. Conta-me o que é que te aconteceu de linchiano esta semana. Esta semana. Bem, Escolhe uma. escolho uma. Precisamente esta semana, bem, houve muito calor, não é? E o calor faz as coisas apodrecerem com muita facilidade. Epá, eu não tenho andado a comer muita batata, mas tinha aqui umas batatas que tinham só assim estavam um bocadito greladas e eu pensava, pá, vou só tirar um bocado daquilo e depois vou cozinhá-las. Pá, eu estava aqui em casa, a casa está limpa, está decente pelo menos. Está limpa. Vamos esclarecer, está limpa. Mas de volta e meia senti um cheiro e eu pensava, pá, com esta torreira eu acabei de tomar banho, sabe que estou aqui a cheirar sei lá, a requeijão. A requeijão? Podre, não sei, mas assim um levezinho, de vez em quando. Mas depois, não era eu, pronto. Eis que eu de repente penso, olha, vou ali olhar para as batatas, aproximo-me, vejo ali uma mini poça, eu, oh não, elas apodreceram, eu levanto-as e o que é que eu vejo? Dezenas de mini larvas ali a se contorcerem enquanto parte da batata já estava completamente desfeita. E um cheiro, mas um cheiro quase equivalente àquilo que eu senti quando, pronto, já há uns bons anos atrás, quando fui assistir a uma autópsia. Portanto, eu peguei num saco, eu pus aquilo dentro do saco, não é? Depois pus no lixo e depois, mais tarde, fui pôr o lixo, não é? no contentor, lá fora. E depois peguei no cesto onde tenho as batatas, foi de pôr lexívia para cima, pus na banheira lexívia em todo o lado e isso tudo. Pronto, eu acho que sim, foi um linchianismo puro e duro, que é, ok, estás na tua casa, está tudo bem, tudo arrumado, sentes que tens no teu espaço algum tipo de controle, mas de repente olhas um bocadinho, focas um bocadinho e vês que está ali podridão, morte, mas que também pode significar transformação. E tu, Cláudio? Então, eu começaria esta conversa a dizer que não tem acontecido nada assim de muito linchiano. Mas lembrei-me que, como estavas a falar de calor, lembrei-me que este fim de semana fui à praia. E fui à praia e, como sempre, vou à praia a pé. Como apanho um barco, passo para a outra margem, vou a pé e chego à praia. Normalmente acerto na praia, desta vez enganámos-nos na praia, fomos dar à chamada Praia do Norte, que quando a maré encheu posso dizer que tinha se calhar 2 metros de areal, de largura, e nesses 2 metros de largura tinhas 5 pessoas na areia, o que obviamente nos levou à decisão de irmos embora. Mas isto não é nada linchiano, obviamente, é só uma condicionante das praias portuguesas quando a maré é alta e o areal é pequeno. Mas é isto que nós fomos depois almoçar / jantar a um restaurante. E quando lá chegámos, ainda era cedo, eram 6h30, uma coisa do género, mais coisa, menos coisa. E imagina, tu estiveste na praia. Pá, convenhamos, ninguém cheira bem depois da praia, não é? Ninguém, porque está calor, está sol, tens creme, tens areia, tens sal, tens tudo. Eu por acaso até gosto da mistura. Certo, mas nós descobrimos
uma cerimónia de atribuição de prémios de arquitetura. Ok. E as pessoas estavam muito bem vestidas e muito bem cheirosas. E nós fomos à cerimónia. Ok, então não é linchiano Até para pode ser. nós, foi linchiano para essas pessoas, porque nós estávamos com a sombrinha de sol, o guarda-sol, estávamos de calções de praia, estávamos com o cabelo como quem acabou de sair da água, estávamos com aquela tez não só bronzeada, ao mesmo tempo um bocadinho avermelhada e um bocadinho salgada, e tínhamos que passar pelo meio das pessoas. E não sei porque as pessoas afastaram-se todas de nós. Afastavam-se, deixavam-nos passar. Eu pensei, realmente, nestas cerimónias de prémios isto é mesmo bom. Tu mandas e as pessoas deixam de passar. Pronto, não sei se era porque cheirava mal. E foi o linchianismo desta semana, não para mim, para os outros. Que Sim. devem ter pensado, Jesus, de onde é que saíram estes dois? Ou então pensaram que inveja. Também pode ter sido. Também queria estar de calções e... Eu acho que eles ter foram ido à praia antes, tomaram banho e foram para a cerimónia. Ah, tá Nós bem. fomos só para a cerimónia. Pronto. Mas pronto, foi essa a minha situação linchiana desta semana. Os contrastes. Mas às vezes também sabe bem viver esse tipo de coisas. Ui, então não. Foi Sim. mesmo bom. Sim, é um bocado como crashar um casamento. Mas neste caso vocês nem sequer se deram ao trabalho de disfarçar. Portanto foi mesmo à bosse. A gente não cresce ou nada. Pelo que eu depois percebi, aquilo era um evento aberto. Pronto. E tinha sangria à borla. E não havia nenhum código de vestuário, portanto. Ninguém me disse nada. E as pessoas desviaram-se para entrar e presumo que tivesse tudo bem. Sim. Acho que sim. Eles pensaram, isto deve ser algum arquiteto que vai aqui bem. E pronto. Então, quais é que são os episódios da semana que vamos falar? Nós vamos falar dos episódios 16 e 17 da segunda temporada, como já sabemos. Um chama-se A Mulher Condenada e o outro chama-se Feridas e Cicatrizes. Mas antes da gente entrar nos episódios, temos que nos relembrar de uma coisa, que é o facto de a segunda temporada de Twin Peaks, a páginas tantas, é cancelada. Não É vai cancelada? Sim, não Ok. não vai ser já. Ok. Mas temos que perceber que a primeira vez que foi exibida a segunda temporada na televisão foi entre setembro de 1990 e junho de 1991. E estes episódios, depois da descoberta sobre quem matou a Laura Palmer, tiveram uma audiência muito baixa, por um lado por causa do mistério principal a já ter sido resolvido e as pessoas não estarem assim tão interessadas no Bob e nos mistérios da cidade. E também por outra razão. Foi esta altura da Guerra do Golfo, onde os Estados Unidos foram a cabeça de uma coligação contra o regime de Saddam Hussein, o que mexeu com as rotinas das pessoas em termos de hábitos televisivos. Ok. Por isso, Twin Peaks foi tirado do seu horário umas 6 vezes, tendo-se tornado difícil acompanhar a série, mesmo para quem queria, e foi na altura também dos episódios que a gente falou da semana passada, em que houve um interregno. Ou seja, primeiro houve o dito interregno, depois é que foi cancelado. Ok. É interessante tu dizeres que depois da descoberta de quem matou a Laura Palmer, que há uma audiência mais baixa por causa da resolução do mistério principal, porque eu, para mim, a partir do momento em que a Laura se descobre o assassino da Laura Palmer, a série tem uma viragem. E ao contrário, se calhar, do que aconteceu na altura, para mim a série ganha um novo fôlego. A série ganha uma nova perspectiva, que já não é tão focada, porque nós temos efetivamente, se calhar, não sei exatamente, mas se calhar 16 episódios só de volta deste mistério da Laura Palmer, em que, apesar de termos algumas descobertas sobre os personagens e sobre a maneira como cada personagem interage e as suas vidas, acabam por ser as histórias muito focadas sempre na narrativa principal da Laura Palmer. E a partir do momento em que isso se descobre, as coisas mudam. Cada personagem é a sua própria história, cada personagem tem os seus próprios enredos, e eu acho que a série se torna, se calhar menos misteriosa, obviamente, mas muito mais dinâmica. E à medida que evolui, adensam-se muito mais mistérios em que na Laura Palmer eram tratados, se calhar, de uma maneira mais leviana, porque o foco principal era realmente o assassinato da rapariga. É verdade.
Ou seja, nós descobrimos quem é que foi o veículo humano que a matou. Exato. Mas depois desta descoberta temos a oportunidade de entender os mistérios da cidade e entrar noutro tipo de dimensões, não é? Exato. Que nos levam até por uma análise política, como já temos vindo a falar, social, pessoal também, por causa também da tendência em ser injetado, serem lá injetados princípios budistas, princípios de karma, princípios de vários estágios de karma e superação do mesmo, daí a dicotomia da loja negra e da loja branca. E por isso eu acho que o assassino da Laura Palmer não está totalmente descoberto, e sobretudo porque este assassinato faz parte de uma investigação muito maior. Certo, mas na realidade, ou seja, concorda 100%, no entanto, o assassinato dela está resolvido. Nós sabemos quem é que a matou, Do veículo. sabemos sim. quem é que é o veículo, sabemos quem é que a matou para além de ser o veículo, não sabemos a história desse personagem. Sim, É a essa história do Bob. a história do Bob é se calhar o que agora se vai começar a explorar mais. A história do próprio Cooper ganha, como inclusive já falámos nos últimos 2 episódios, uma nova dimensão, porque na realidade até então tu vês a dimensão do Cooper muito ligado à Laura Palmer, à Diane e ao seu perfil do FBI. A partir do momento em que há uma solução do assassinato, ganhas uma nova dimensão, porque na realidade já não se explora tanto a narrativa da outra jovem que tinha sido A Teresa Banks. também assassinada. Explora-se uma nova Vertente. uma nova história, que na realidade é o da Carolina Earl. Sim. E que mostra o Cooper também noutra perspectiva, não de uma retidão moral como ele sempre se fez passar, se calhar nestes primeiros 16 episódios, desde a primeira temporada até à segunda, obviamente, e dar-lhe uma conotação também um bocadinho mais humana e ao mesmo tempo, se calhar, vamos dizer, talvez mais sobrenatural. Mas estavas a falar sobre o interregno que houve, também por causa da questão da Guerra do Golfo e tudo, e mais curiosidades. Aconteceu uma campanha de cartas que foi organizada por uma associação chamada COOP, C-O-O-P, que é o abreviativo de Cooper. Exato. E significa Cidadãos Opostos ao Fim de Pix. E essa organização conseguiu trazer a série de volta ao ar 6 semanas depois, para os 6 episódios finais da temporada 2. Mas pronto, a série já estava a sofrer danos irreversíveis nas audiências. Então, olha, vamos começar na reta final com estes episódios 16 e 17. Exato. E começamos com as maquinações de Windham Earl. Nós, na semana passada, ficámos com o Cooper a ouvir a gravação deixada por Windham Earl na cama do seu quarto, junto com a máscara mortuária de Caroline. Mas desta vez, neste episódio, começamos a ouvi-la com ele ao pé de Truman. E é a mesma mensagem que ouvimos, mas aqui nós ouvimos o que é dito até ao fim, e a indicação que é dada ao Cooper pelo Windham Earl é: faz a tua próxima jogada amanhã ou eu a farei por ti. Perante isto, o Pete Martell, o nosso corno-manso de estimação, é contactado para os ajudar a definir a próxima jogada, porque cada peça perdida representa uma pessoa a ser assassinada. No Hotel Great Northern, a Audrey recebe a carta que foi deixada na recepção no episódio anterior por Windham Earl disfarçado. Ela é interrompida enquanto a abre por um homem com a mesma pinta de galã que Cooper tem, só que sem a excentricidade. Ela não o reconhece logo, mas ele diz que a conhece, que possui o seu próprio avião, e o sorriso dele indica que está claramente interessado nela e que ela também retribui esse interesse. Vimos a saber que este indivíduo se chama John Justice Wheeler e há logo pormenores estranhos dele. Ainda que mais novo, ele é amigo do pai de Audrey, pelo que deverá ser pelo menos uns 15 anos mais velho que a própria Audrey. Porquê que isso? Porque
ele é um bilionário. Mas ele diz que o pai da Audrey o apoiou quando ele era um jovem carpinteiro. Então deveria ter para aí... Bem, pronto. Sabes Pelo menos uns 10, vá. Ok. 10. Talvez. Tens razão. Não, só porque eu sei Ele porque pode ser um prodígio, de facto. Pois é tens isso, razão. ou seja, porque ele na realidade ele não diz, ele nunca diz que os negócios dele são porque ele estudou, é porque ele trabalhou e dá a sensação que ele trabalha desde muito novo, mesmo a Audrey. Aliás, é nesta série que nós vemos a Audrey a afirmar que tem 18 anos, que só tem 18 anos, ou que, por isso é que eu estava-te a perguntar esta questão dos 15 anos, ao que ele responde o que é que isso tem. Pois. É engraçado dizeres isso, porque ele demonstra um ar rebarbado quando diz que tem uma fotografia da Audrey, em criança, a usar um vestido típico da Bavária e que chama essa foto a pequena Audrey Horne como Heidi. Exatamente. E nesse momento ela sai do encantamento e diz algo como: espera aí, eu era uma criança. E não sei qual é a tua opinião, mas a referência à foto dela é muito evocativa às fotos do Lewis Carroll, o autor da Alice no País das Maravilhas, que costumava utilizar adereços quando fotografava a verdadeira Alice e as suas irmãs. E esse autor tem sido referido como um pedófilo. E que esperamos nós que pelo menos o tivesse sido de forma reprimida. Achas que, porque nesta cena também, como ainda há pouco fora do podcast estávamos a falar, existe uma senhora vestida com um vestido muito a Alice no País das Maravilhas. E azul! Achas que pode ter alguma relação? Olha que é possível. Ok. Nem que seja para passar assim uma como é que eu ia dizer? Uma imagem subconsciente. Sim. Agora quando falaste na Alice no País das Maravilhas, eu pensei, pois, tem sentido. Sim. Pronto. E também como o Lynch é o realizador surreal da modernidade, não é? Exato. E também o nome Justice e Wheeler, mas não sei se estou aqui a patinar na maionese, são evocativos das cartas Tarot Justiça e Wheel of Fortune, ou seja, Roda da Fortuna, que significam respectivamente equilíbrio e mudanças para a positiva ou negativa na vida. Portanto, esse John parece ser uma carta simbólica em Twin Peaks. Além disso, Hollywood está impregnada de pedófilos, alguns bastante conhecidos, como Roman Polanski. Também está impregnada de atores cujas vozes foram sendo silenciadas, como por exemplo o Elijah Wood, que é ator desde criança e ficou ainda mais famoso na saga Senhor dos Anéis, mas atualmente só participa em produções independentes e ele já falou abertamente da pedofilia que reina em Hollywood. E nós temos também os casos recentes que têm vindo a ser descobertos. Além disso, ele tem a alcunha de Jack, mas só é utilizado uma outra vez, mas depois volta a ser John. Essa alcunha era também como o antigo presidente John Kennedy era chamado. E depreende-se aqui que este indivíduo que possui o seu próprio avião e que é também chamado Jack, seja uma alusão discreta ao facto do JFK ser descendente de um indivíduo com ideologia nazi e que era muito investido para que os seus filhos fossem presidentes dos Estados Unidos. Claro que um filho de alguém que tem essa ideologia não quer dizer que o seja, e de facto o John Kennedy fez muitas coisas boas pela América. E esta associação é feita porque, se bem nos recordamos, há cerca de 2 episódios atrás falámos do aviador Charles Lindbergh, que convivia com nazis, mas era publicamente crítico do nazismo porque era moda na altura. Bem, o nosso caso nacional, o meu ex-colega de faculdade, André Ventura, fez a sua tese de doutoramento sobre a necessidade de integrar imigrantes, porque estávamos todos chocados na altura com o horror das mortes no Mediterrâneo. Mas agora revela-se publicamente como aquilo que ele é, um indivíduo que se aproveita das narrativas que lhe pareçam as mais fáceis para atingir aquilo que ele quer. Mas divaguei. Ou não.
Ou não. Porque, no fundo, as coisas estão todas ligadas, não é? Sim. E os humanos, as emoções, todos as sentimos, uns mais, outros menos, outros de maneira diferente, e é isso que o surrealismo também nos mostra. E acho que a obra de Lynch, o que o torna diferente também de outros realizadores que fazem o dito chamado cinema de autor, é que ele era uma pessoa bastante genuína e na sua forma de expressão, e o objetivo era cativar as pessoas a pensarem mais e a se conectarem mais com a arte. Sim. E eu não achei que fosse de uma forma pedante. Se tanto era de uma forma excêntrica, Exato. que atraía muitos pedantes, mas não era pedante. Depois de John Wheeler sair airosamente de cena, a Audrey abre a carta e dentro do envelope vê um pedaço rasgado de papel que parece ser 1/3 de uma página, juntamente com um cartão onde está escrito: "Salva aquele que amas. Por favor, junta-te a uma reunião de anjos esta noite no bar The Roadhouse, às 9h30 da noite." Por sua vez, no restaurante Double R, Earl, disfarçado, paga a conta e deixa um envelope endereçado a Shelley. Norma está ao telefone com a irmã mais nova, a Annie, que a irá visitar no dia seguinte, pois está em processo de fuga de um convento. E Shelley eventualmente encontra o envelope e vemos que tem o mesmo conteúdo que o de Audrey, um pedaço rasgado de papel com poesia e o dito convite. E que a Shelley lhe diz que parece-lhe... a Shelley não, a Norma lhe diz que lhe parece uma coisa de veras enigmática, mas um tanto ou quanto perigosa. É verdade. E a Shelley aceita na mesma. Pronto, como se a cidade fosse assim uma cidade extremamente tranquila. Exato, é isso, como se não tivessem acontecido todos os problemas que aconteceram até agora. Sobretudo com mulheres jovens, não é? Exato. Wyndham Earl vai seguidamente monitorizar Leo Johnson, que ficou na floresta a esgalhar. Mas como a floresta não tem pessegueiros, mas sim uns pinheiros diferentes, os galhos são para setas e vemos Wyndham Earl a colocar uma ponta de seta num dos galhos. Eu peço desculpa por este, ou não, vou assumir o meu sentido de humor, que pronto, é igual ao de um miúdo de 12 anos. Não é nada, não sejas assim. Pelo menos nestas coisas é um bocadinho, e eu gosto. Mais tarde, Shelley e Donna encontram-se no bar Roadhouse. Parece que Donna também recebeu a mesma carta que Shelley e Audrey. Quando juntam os papéis rasgados que receberam, vemos um poema que soa algo que um stalker apaixonado e perigoso escreveria à sua vítima. Enquanto elas leem o poema em voz alta, Earl está a um canto do bar disfarçado a observá-las. Quando Wyndham Earl lê mais tarde o movimento de xadrez publicado por Cooper na coluna do jornal, repara logo que a intenção de Cooper é evitar que ele reclame peças e volte a matar, e que, ao estar a fazer isso, significa que está a ser ajudado. Ele considera isso batota e diz que muita gente se vai arrepender disso. Eu não sei se nós já falámos sobre isto ou não, mas vou só voltar a frisar exatamente porque eu acho que esta parte do jogo de xadrez é importante, e a questão é, o Wyndham Earl está sempre a jogar xadrez com o Cooper. O Cooper mete as suas jogadas sempre na coluna pessoal do jornal de Twin Peaks, e cada vez que o Wyndham Earl come uma peça ao Cooper, uma pessoa aparece morta. Exatamente. Pronto, e isso acho que é importante também para se perceber aqui a importância do jogo de xadrez e a importância realmente aqui de quando o Pete Martell o ajuda, porque o Pete Martell faz com que a jogada se torne uma jogada em que o Wyndham Earl pouco pode fazer, inclusive não consegue comer peças. Sim. E é por causa disso que o Wyndham Earl fica realmente chateado, porque ele percebe que o Cooper está a tentar ir numa direção para bloquear o jogo e para bloquear que ele mate mais pessoas. E é exatamente por causa disso que ele diz que muita gente se vai arrepender disso. Exato. Mais tarde, Wyndham Earl disfarça-se outra vez e vai à casa de Donna. Tendo em conta o que ela sofreu com o pai da Laura Palmer, até admira ela deixar um desconhecido que se afirma como um médico, colega do pai, entrar assim na sua casa, quando ela está sozinha. Sabes o que é mais estranho? Então? É que nós, sabendo como é o Dr. Hayward, sim, isto significa que a Donna poderia
aceitar um médico qualquer, um médico legista qualquer, um eletricista qualquer, um canalizador qualquer. Ela poderia aceitar qualquer pessoa lá em casa, porque como nós sabemos, o Dr. Hayward faz tudo e mais um par de botas. É verdade. Ele deixa um número de telefone e um presente para apenas o seu pai abrir. Quando os pais da Donna regressam e são informados da visita e ficam inquietos porque o nome com o qual o Windham Earl se identificou se refere a um falecido colega do pai de Donna. A sua mãe liga para o número dado e trata-se de um cemitério. O Dr. Hayward abre o presente e é uma peça de xadrez, um cavalo preto, com um movimento escrito amarrado ao seu pescoço. Cavalo para o bispo do rei 3. O doutor sabe o perigo que isso denota e vai informar Cooper. Será que é o Dr. Hayward que vai morrer? Vamos ver. Falando em coisas também obscuras, que é o trio Catherine, Josie e Andrew Packard. A Josie está numa valente embrulhada, pois o seu suposto falecido marido Andrew Packard, que ela teve envolvida na tentativa de assassinato, está vivo e de boa saúde. Ela, assim que o vê, desmaia. Adoro esta cena. Então. Adoro esta cena. Porque é quando o Pete está a sair de casa para ir ajudar o Cooper, que diz adeus Packards, porque ele gosta muito do cunhado, claramente, nota-se isso. E a maneira como a Josie entra e ele diz-lhe olá minha esposa, ou uma situação desse género, a cara da Josie e a maneira como ela desmaia é quase novelesca. E ela cai com a mão mete a mão na cabeça, quase que sentes que ela mete a mão na cabeça e ela cai estatelada no chão. E eu gosto muito desta cena porque gosto do riso que ele faz a seguir. Admito. Sim, e a Josie, como tem, faz sempre assim um ar tão inocente, constantemente, e não é, acaba por irritar. Exatamente. Paralelamente, Truman está no seu escritório a refletir sobre a morte de Jonathan Kumagai e a possível participação de Josie. Hawke, entretanto, traz a Hank Jennings, que está acusado de violar a liberdade condicional, assim como de tentativa de homicídio a Leo Johnson. Hank tenta fazer um negócio para se safar, trocar a sua liberdade por informações que possam levar à prisão do assassino de Andrew Packard. Ele quer dizer Josie, mas Truman ou não sabe ou não se importa, porque não está interessado em negociações. Hank revela, mesmo assim, o envolvimento de Josie. Ainda sobre o caso da morte do Jonathan, Albert partilha com Cooper as últimas provas forenses. As balas no seu corpo coincidem com as balas do colete Cooper. Eu até percebo a Josie ter morto o Jonathan, porque ele fazia parte do mesmo grupo de crime organizado e ainda por cima vimos em episódios passados que ele era abusivo com ela sexualmente e tudo. Exatamente. Pelo menos assim me parece. Portanto, é a mesma arma do mesmo atirador, Josie Packard. Há aqui uma coisa fundamental nesta cena. Porque quando o Albert vai buscar o Cooper, nesta cena também é quando o Cooper está com o Truman e o Albert pede ao Cooper para o acompanhar, para lhe dar essa informação, claramente porque ele percebe a relação que o Truman tem com a Josie. E novamente, te vês o Truman a sair da sala, tens o Cooper e o Albert a falarem, e a maneira como o Truman volta a olhar para o Albert é com um ódio. E eu pensei, então mas não eram BFFs? Mas eles não se tinham tornado os melhores amigos? Que cara é esta agora? O que é que se passa? Mas afinal são amigos ou não são amigos? Mas eu acho que é um bocado uma reação facial ao facto de ele perceber que eles estão a falar efetivamente da Josie. Eu também acho. Senti mágoa. Senti mesmo um ódio do Truman para com o Albert. Coitadinho, nesta coisa o Albert não tem culpa nenhuma, pelo contrário. Não. Aliás, ele é o único polícia que segue, o único inspetor que segue a cadeia de custódia e que faz um trabalho minimamente racional. Exato, e profissional. Sim. O Cooper vai confrontar a Josie e ela mantém a versão de que não teve nada a ver com a morte de Jonathan e que o perdeu no aeroporto. Cooper ainda lhe dá a oportunidade de ela ir à esquadra e entregar-se até ao fim do dia. Seguidamente, Catherine aparece e enerva ainda mais Josie, dizendo-lhe que Eckert, o indivíduo que a tirou das ruas
e que a usava em vários sentidos, quer inspecionar a mercadoria antes de pagar. Por isso ela terá que ir vê-la essa noite sozinha. A Catherine é aquilo que se chama uma mulher perigosa. É uma velhaca. E uma mulher machista também, sabes? Sim, mas sabes que, pronto, ela aqui também, ela entra na sala e fala com a Josie sobre esta situação, porque ela na realidade está atrás da janela a ver a conversa que ela está a ter com o Cooper. E ouve, efetivamente, o Cooper a dizer-lhe que lhe dá até ao final do dia para ela se entregar. Eu acho que aqui é realmente um cruzar e um oportunismo da Catherine de forçar a Josie a encontrar-se com o Eckhart, exatamente porque ela sabe que muito provavelmente a Josie se iria entregar. Ok. A Josie sabe realmente que isto é para o Eckhart lhe fazer mal, a matar. E depois a Catherine acaba por piorar a situação ao questionar o que acontecerá quando o Eckhart descobrir que Andrew está vivo. Porque isso parece... fica a parecer que a Josie traiu Eckhart e que acabou por não matar o marido como devia. E depois ela dá uma arma à Josie que ela poderá levar para a reunião com Eckhart. Enquanto isso, Albert aparece na esquadra com novas informações confidenciais para Cooper. A pólvora da arma que o atingiu combina com a pólvora encontrada nas luvas de Josie. E uma nova testemunha em Seattle diz que viu a Josie sair do carro onde Jonathan foi encontrado morto. Na casa dos Martell, a Josie prepara-se para o encontro com Eckhart quando Andrew vai vê-la com uma garrafa de champanhe. Essa preparação é reminiscente da primeira cena de Twin Peaks, a Josie ao espelho a colocar o batom. Ela pede-lhe desculpa por tentar matá-lo. Ele diz que não é preciso, que está ciente dos poderes persuasivos de Eckhart e que uma vez a amou. Por isso avisa-a que, se não agir depressa, será presa. Sempre dependente, a Josie pergunta-lhe o que deve fazer e ele responde o seguinte, que é ver Eckhart e fugir com ele, ou seja, aquilo que Josie menos quer. Mas o Andrew também lhe diz que ele é o único, que o Eckhart é efetivamente a única pessoa que a consegue tirar do país naquele momento. Sim, portanto até há uma certa boa intenção, apesar de tudo. Na realidade nós sabemos que não o é, porque ele está em colúio com a sua irmã e na realidade tudo isto que ele diz claramente é: estão a montar uma armadilha para dois lados. Para a Josie e para o Eckhart. Exatamente. Entretanto, Truman tinha saído da esquadra à procura de Josie e, como não a consegue encontrar a tempo, depreende que ela está no Hotel Great Northern. Eckhart, a caminho do encontro, encontra-se no elevador com o fantasma, Andrew Packard. Andrew mente a Eckhart e diz-lhe que Josie o traiu, pois lá está, e salvou a vida de Andrew porque o amava. E se irrita profundamente Eckhart, pois Josie foi a sua amante primeiro e, portanto, sua propriedade. Andrew provoca-o e deixa-o com um aviso que Josie pode estar a voltar para ele esta noite com vingança planeada. E é aqui nesta cena, quando o Eckhart sai no lobby hall do Great Northern Hotel, que voltamos a ver essa senhora que estava com o vestido da Alice de azul, com um vestido amarelo lá ao fundo. O mesmo tipo de vestido, mas desta vez amarelo. Será que isto tem alguma coisa a ver? Não sei. Mas fiquei a pensar nisto. Essa é uma informação. Vestido amarelo, realmente. Se bem que realmente o vestido azul é muito reminiscente da Alice. Da Alice, é. Por isso não sei se o amarelo também tem algum tipo de relação. Mas continuando. Sim, mas gostava que os nossos ouvintes dissessem a sua opinião. Pronto, continuando, no seu quarto hotel, o Cooper está a praticar pesca quando recebe uma chamada de Catherine Martell a avisá-lo que Josie está neste momento no hotel e na suíte de Thomas Eckhart. Eu juro-te que, na altura, a primeira reação que eu tive não foi que ele estava a treinar pesca. Foi que ele estava a treinar, estás a ver aquelas fintas, a dança... É tipo ginástica acrobática com fitas nos Jogos Olímpicos. Pois é. Pensei que fosse isso. Eu pensei, uau! Pronto, depois percebi que era pesca. Mas aquele estava bastante excêntrico. Sim.
A armadilha está completa. Josie foi mentalizada para dar um tiro em Eckert. Eckert foi convencido que Josie tentaria prejudicá-lo e Cooper está a caminho para testemunhar tudo. Ele leva a sua própria arma. Fora da suíte, houve gritos e clamores e depois houve um tiro. Ele irrompe pelo quarto para encontrar Josie e Eckert na cama. Eckert levanta-se com um buraco no peito e depois cai morto, revelando Josie de pé, agora com a sua própria arma apontada a Cooper. Ela joga a carta da legítima defesa e admite ter matado Jonathan porque ele estava a tentar levá-la de volta a Hong Kong, assim como admite ter atirado em Cooper porque tinha medo de ser descoberta e enviada para a prisão. É então que Truman entra. A sua arma também está apontada. Ela pede-lhe desculpa por tudo. Depois tem algum tipo de episódio, uma mistura entre uma convulsão e um ataque cardíaco, e colapsa na cama. Truman corre para ela, mas ela está morta. Cooper, entretanto, vê um forte foco de luz a brilhar sobre Truman e o corpo de Josie, e depois eles desaparecem, deixando apenas a luz sobre a cama. É então que Bob aparece pela primeira vez desde a morte de Leland. Ele rasteja sobre a cama com uma pergunta: Cooper, o que é que aconteceu a Josie? E ri-se aos gritos. Ele desvanece e o homem do outro lugar aparece com o seu fato vermelho a dançar o seu jazz. Então o foco de luz desvanece e Truman está de volta a chorar com a Josie nos braços. Depois, no momento mais estranho desta série já estranha, a cama foca na maçaneta da mesa de cabeceira ao lado da cama, não é? Onde aparece o rosto de Josie a gritar. E o rosto da Josie está a pressionar contra a madeira, mas não consegue libertar-se. Comentários? Comentários. Então, primeiro, gosto muito quando aparece pela primeira vez o rosto da Josie no manipulo da cabeceira, ou não é manipulo, no puxador. No puxador, exato. No puxador da gaveta, porque primeiro aparece com aquele recorte redondo dos anos 90, com esfumato à volta e tudo. Sim. E depois, muito rapidamente, transforma-se realmente num rosto a tentar sair da maçaneta da porta da gaveta. E eu penso, mas porquê no puxador? Porque não na gaveta? Toda a gaveta? Alguma coisa? Há uma situação aqui na morte dela também que me levou a questionar duas coisas. Porque antes, quando a Truman tem a arma apontada à Josie, porque ele aponta-lhe a arma, porque ela claramente também está a ameaçar o Cooper, a Josie agarra na arma quase como se estivesse a virá-la para ela própria, para se suicidar. E é então que ela tem esse colapso. Olha, o que tu dizes acaba por complementar uma pesquisa que eu fiz. Porque dá um bocado a sensação de que ela quer acabar com a vida, mas há alguma coisa que a controla e que a está a controlar, se calhar há algum tempo. Para mim, razão pela qual depois o Bob também aparece. Sim, é possível. Ela tem ali uma dualidade muito grande dentro de si. Já sabemos que é o amor dela pelo Truman. Exato. Um desejo de vingança. O facto de ter tido um início de vida muito, muito horrível também deve ter endurecido bastante. E também ela deve ter sido também coagida a cometer crimes e ao mesmo tempo, claro, lá está, isso acabou por infectar o seu espírito. Portanto, ela literalmente entrou em colapso. E de facto esta morte é muito estranha e é um dos grandes mistérios de Twin Peaks, que sobretudo se adensa quando no dia seguinte os resultados da autópsia aparecem e o Dr. Hayward decidiu mais uma vez não chamar o Albert para ter uma explicação científica sobre a causa da morte, mas o que se apura é que naquele momento a Josie está a pesar apenas 29 quilos. Lá está, estive a fazer umas pesquisas. 29 quilos? Sim. 29 quilos? Não faz sentido. Não. É pouco. Pois, eu tentei investigar, como há pouco disse, o que poderá significar a Josie se transformar num puxador de uma gaveta de mesa de cabeceira. E só podemos obter respostas na já muito falada teosofia, que, como já temos vindo a dizer, é uma tradição esotérica ocidental que Mark Frost e possivelmente Lynch também parecem ter aderido ou se inspirado.
segundo o Google, e aconselho-vos a ouvir o nosso episódio especial dedicado ao tema na temporada anterior, isso para mais detalhes, mas segundo o Google, a teosofia postula a existência de um conhecimento oculto e uma hierarquia de seres espirituais que guiam a evolução da humanidade. A teosofia, incorpora conceitos de religiões orientais, como o budismo e o hinduísmo, o neoplatonismo e o ocultismo ocidental. A teosofia fala de diferentes planos de existência e da jornada da alma através deles. A loja branca e a loja negra em Twin Peaks podem ser vistas como representações desses planos, com a negra a ser um lugar de cultivo do mal e a branca ser feita de espíritos que regem o homem e a natureza. A transição de Josie para um puxador pode ser interpretada como a sua alma ter ficado presa num estágio inferior ou intermediário de existência, sem conseguir ascender ou libertar-se, talvez devido às suas próprias ações e ao seu karma. Além disso, como já vimos em Twin Peaks, a consciência vai se manifestando em formas físicas, como as entidades da visão de Cooper, e também não físicas. Como é que o xerife Harry Truman está a reagir a isto tudo? Muito mal, como imaginamos, não é? Ele vai afogar as suas mágoas no bar da Casa do Livro. Cooper vai visitá-lo e transmitir verdades duras a Josie, além de ter morto Eckhart no hotel, e Jonathan em Seattle, assim como ter tentado matar Cooper, também era procurada pela Interpol por uma longa lista de acusações de crimes, 2 das quais relacionadas com prostituição. Acho que isto também é cruel do Cooper. Isto é como ter um bocado uma ferida aberta e o Cooper vai lá e mete um bocadinho de sal. Mas é que ainda mete um bocadinho de sal. Ele tira quilos e quilos de sal para cima da ferida. O Truman está a sofrer. Ele podia, neste caso em concreto, ele podia ter tido um bocadinho mais de compaixão e não ter dito as coisas desta maneira. Eu acho que a verdade cura. Epá, mas é que nem passou, nem 24 horas passaram, Lena. Estás a dizer, nem 24 horas passaram. E ele já lá, e sabes, foi ela que matou o Eckhart e matou o Jonathan. Atirou contra mim. Talvez tenhas razão. Acho que era um bocadinho desnecessário. Ou seja, claro que ele deve dizer as verdades, mas toda a gente merece o seu luto e toda a gente merece... Um bocadinho de descanso, exato, pelo menos. Pronto. Não sei. Eu não sei o que é que... Eu não tenho opinião quanto a isto. Mas se calhar, olha... Eu tenho exatamente... uma selvagem. Não, eu tenho exatamente por causa de que... Acho que deves explicar a seguir. Acho que ele podia ter tido um bocadinho mais cuidado. Mas na realidade é nestes casos que nós também percebemos um bocado esta relação bromance que existe entre estes dois. Pois, bem, aquilo que tu estavas a dizer agora, se calhar é porque o Harry é um bocado aquele machão que reprime as emoções, e tu achas que como ele reprime as emoções, ele poderia ser mais sensível? Era isso que querias dizer? Não. Porque na realidade ele não reage bem ao que o Cooper lhe diz. Claro. Mas depois agarra-se ao outro a chorar. Sim, eventualmente. Pronto. Sim. É mais nesse sentido. Sim, pelo menos deixá-lo tomar o seu tempo até chorar, em vez de ser assim tão arrancado, não é? Ok, já percebi. Enquanto isso, a Catherine Martell tem a visita de uma senhora chamada Jones, que é assistente executiva de Thomas Eckhart. Ela está ali para agilizar o transporte do corpo de Eckhart de volta através do Pacífico e diz que ele e Josie serão enterrados lado a lado. E coitadinha da Josie, quer dizer, esse homem foi o que supostamente a salvou de uma vida de prostituição, mas colocou-a numa vida de crime organizado e também de abuso. E agora vai ser enterrada com ele. Que horror. Simbolicamente é arrepiante. Pronto. E Jones, uma vez que tem a Catherine a apontar-lhe uma arma, depressa chega à razão da sua visita. Diz que tem um presente de Eckhart para a Catherine, entrega-lhe uma caixa preta e despede-se, dizendo que vai deixar Twin Peaks nessa mesma noite. Pronto. Acho que
eu penso e eu espero que nós já tratámos de tudo aquilo que é pesado aqui. Agora vamos a coisas mais engraçadas. Exato. Que é a vida sexual das MILFs de Twin Peaks. Para mim não são milfs, só quero deixar isso claro. Ok. Para mim também não, mas pronto. Não, isto é assim exato. de uma maneira mais platónica. Exato. Não, vamos falar da deusa. Da Nadine. Obrigado. Da Isso deusa sim. nórdica, encarnada. De cabelo encarnado e encarnada, não é? Nessa personagem. E também com a mudança de sexo, porque Sim. ela é o feminino de Odin, como tu Exato. disseste. Ela comunica ao seu ainda marido, Ed Hurley, que ela e o Miguel Nelson estão apaixonados. O Mike Nelson. Pronto. Exato. Como bem nos lembramos, a Nadine pensa que ainda é adolescente e voltou para a escola e está a participar no clube de luta livre com o seu amado. Ela confessa que durante uma viagem com o clube passou uma noite longa de intensa atividade sexual com o seu amante de 18 anos. Portanto, ela termina a relação com o Ed, que o deixa também com ar leve. Seguidamente, o Ed vai ter com a Norma ao restaurante Double R, aproxima-se do balcão, abraça a Norma, fala de forma amorosa e pede-lhe em casamento. Eles trocam um beijo e ela diz que sim. Entretanto, Hank Jennings recebe uma visita na prisão. Norma. Ela vai pedir o divórcio. Ele aceitaria em troca de um último favor, que ela diga que esteve com ele na noite em que Leo Johnson sofreu um disparo. Ela recusa. Ele chama-a de prostituta do Ed e Norma responde a demonstrar uma grande evolução de caráter, dizendo que preferia ser a prostituta do Ed do que continuar a ser a esposa do Hank. Foi bonito. Depois foi. Enquanto isso, o Dr. Jacoby, o psiquiatra de Twin Peaks, está a mediar a dissolução do relacionamento entre Ed e Nadine. Ela pensa que se trata de uma separação de namoro, então Jacoby tenta explicar-lhe, sem a assustar, que se trata de um divórcio. Ele não está a conseguir e por isso acaba por ser direto com o que se passa. O que acontece a Nadine é perder instantaneamente a visão imaginada no seu olho já morto. Um triste sinal de que está a voltar à Nadine que era. Mas felizmente ainda não, pois nessa mesma noite o Miguel Miguel Nelson. Nelson e Nadine vão fazer o check-in no Hotel Great Northern por uma noite apenas com nomes falsos e a fingirem ser outras pessoas. A minha questão é, numa cidade tão pequena que toda a gente conhece toda a gente, para que usar nomes falsos? Toda a gente sabe quem é que eles são. Qual é o objetivo disso? Se calhar, ok. É Pode para ser o eles. role-playing. Ok. Sim, Isso um pode ser. role-playing, Isso está claro. bem. Isso está bem. Continuando. Continuando no Hotel Great Northern e focando mais na família Horn, o Ben Horn já está revigorado mentalmente e até convida Bobby para participar numa reunião com Audrey e o seu irmão Jerry. Normalmente, Ben diz que estas reuniões são aborrecidas, mas a de hoje é especial, uma vez que o John Wheeler aparece eventualmente para participar nos negócios da família. Pelos vistos, Ben investiu em John no início da sua carreira e esse investimento deu origem a um império. Como as Horn Industries estão a passar por dificuldades, o John voltou para retribuir a gentileza. Então Ben explica a situação. Catherine é dona da serração e do empreendimento Ghostwood. Como forma de a destruir, Ben planeia protestar contra o desenvolvimento, alegando que destruiria o habitat de uma espécie chamada Doninha do Pinheiro, que está em vias de extinção. Acho que é das melhores coisas que o Ben arranja para tentar resolver a sua situação. Estamos a falar de uma pessoa que há 2 episódios atrás acreditava plenamente que era um general da Confederação, que teve que passar pelo processo em que os Estados Unidos foi a Confederação que ganhou e não os Estados do Norte, para conseguir voltar ao normal, e agora o que é que ele quer ser? Ambientalista para lixar a outra. Sim, mas isso é um retrato bastante completo daquilo que é a submissão ao capital. Exatamente. Não é? É exatamente isso. Quando mais tarde o Ben janta com a sua filha e o John Wheeler, descobrimos que, para além de ganhar a vida na compra e venda de empresas, ele tem um pensamento muito virado para a ecologia e sustentabilidade, assim como já viveu em várias partes do mundo, o que deixa Audrey impressionada. No dia seguinte, quando se encontram casualmente no hotel, organizam um piquenique para o fim de semana e aqui ambos parecem extremamente interessados um no outro. Voltamos a dizer que ele sabe que ela tem só 18 anos.
Mas pelo menos 18 anos, o Miguel Nelson também tem, já é maior de idade, mas... Certo. Mas pronto. E aqui há pouco tempo a Audrey tinha 17, mas quer dizer, Mas é a uma Audrey relação nunca de passou. poder. Mas quando é que foi o aniversário da Audrey? Nós não... É que, sabes que eu quando. Não foi assinalado, não é? Pois. Pronto. Porque isto às tantas parece que são só semanas que estão a passar, mas na realidade. Podem ser meses. Exato. Mas a coisa fica mesmo cheia de mel ali no piquenique. Quando o John lhe faz serenatas e a Audrey confessa já ter deixado a sua paixão por Cooper para trás das costas. Então... Se o ainda Cooper bem. sabe. Não! Porque quer dizer, o Cooper ainda está. Quer dizer, não, nesta fase ele já não está apaixonado Não. pela Audrey também. Não. É isso. Nunca esteve. Eu acho que ele reconhecia uma certa admiração, mas... Eu acho que ele teve uma atração. Sim, acho que teve uma grande atração por ela. E E quando eu digo portou-se uma como paixão, deve ser. sim, é isso. É aqui que ele também mostra, nos primeiros episódios, um caráter diferente do qual que agora também vai mostrando. Para os lados do Ben Horn há novos mistérios. No final do dia, ele vai à casa dos Hayward e quando Donna começa a descer as escadas para abrir a porta, vê que a sua mãe já lá está. Eles estão em tons sussurrados e o Ben Horn inclina-se e pega na mão da Sra. Hayward num gesto amoroso, depois fica de joelhos para que fiquem cara a cara, visto que ela precisa de cadeira de rodas, não é? Exato. E coloca um dedo sobre os lábios, depois inclina-se ternamente e sussurra algo para ela. Donna observa tudo em choque e sem ser detectada. Vamos ao... Pronto, isto é um bocado clichê, não é? Esta situação de quem é o meu pai, quem não é, o passado oculto dos meus pais. Mas eu percebo, no caso da Donna, eu percebo. Claro. Porque o Sr. Hayward, quer dizer, ele faz tudo. Sim, não tem tempo para a mulher, não é? Exato. Mas essa história até é interessante, mas eu não acho tão interessante a história de James e Evelyn, que felizmente... Helena, não é só do James e do Evelyn, é o James nestes 2 episódios. É muito sofrível. Muito sofrível. Pelo menos para mim foi extremamente sofrível. É. Bem, ele regressou para limpar a sua reputação junto à polícia relativamente ao assassinato de Jeffrey, o marido de Evelyn. A Evelyn será julgada e ele será testemunha. Ele vai se encontrar com Donna na floresta e tem um piquenique. E ela está à sua espera. E Mas foi é ela um que preparou o piquenique. E é um piquenique que poderia ter saído de uma pintura efetiva dos pintores renascentistas, com aquelas luzes a brilhar. O James chega de moto, a luz, toda a Donna está iluminada, a comida disposta corretamente em cima da toalha de piquenique, e eis que chega James com a sua cara de cu, que não tem outro nome, Sim. e fala com a Donna. E o que é que aconteceu nesse piquenique, Helena? Conta-nos. Tu disseste, ele chega de moto e por acaso estava a imaginá-lo no período renascentista a chegar com aquelas coisas voadoras do Leonardo da Vinci. Pois, estás a perceber? Pronto, mas já voltei. O que é que acontece? A Donna começa a dizer que sabe da relação dele com a Evelyn, mas entende o contexto e acha que se aproveitaram da inocência dele. Juro-te, fica com tanta raiva. Juro-te, o que é que uma cara de cu... pronto, o poder. Simular meio sofredor e vazio. Sei lá. Mas e eu das acho que- birrinhas. Mas eu acho que tudo é mau no James neste episódio. Pois é. Porque, pronto, o que é que a Donna quer que ele faça efetivamente? Ela quer que ele volte a Twin Peaks, mas ele ainda não está preparado. Para o quê, James? Tu não estás preparado para o quê? Diz! Mas é que é isso. Donna compreende. Mas compreende o quê? Exato, ela diz-lhe, não, mas vai viajar. Tu vais viajar e vais ter muitas histórias para me contar, sem ser histórias relacionadas com a Laura e com a Maddie. E tu vais ter novas experiências. E eu vou estar aqui, James, à tua espera, para sempre. Porque eu te amo. Sim, isso é a coisa mais patriarcal de sempre. Exato.
Estás a perceber? E ele fica feliz com esta situação e diz: tá-se. Fui. Pois, eles trocam o último beijo. Pronto. É que ele não lhe E ele diz está- nada sobre esta situação. Não. Faz só cara de cu para Pois. dar a entender que é muito profundo. E Não. pronto. Mas pronto, veio uma nova brisa de ar fresco. E é a Annie, que é a irmã da Norma Jennings, que fugiu do convento e finalmente chega a Twin Peaks e aparece no restaurante Double R. Tu alguma vez tiveste a sensação que a Norma teria uma irmã? Não. Sabes que eu estive a pensar nisto, porque a mãe da Norma, temos episódios em que a mãe da Norma aparece, que nós sabemos que é realmente uma food critic e tudo, que faz o que faz à própria filha, mas nenhuma das interações entre estas duas pessoas, e inclusive é com o, digamos, padrasto da Norma, ou o namorado da mãe, nunca se é referida esta personagem, a Annie. E ela aparece... Enxertada. Ela foi enxertada. Foi, não foi? Foi. É isso. Foi enxertada porque pronto, houve ali um problema, porque a atriz que faz de Donna, na altura, estava a namorar com o ator que faz de Cooper. Pronto. E houve ali uma quesilha qualquer. E então eles arranjaram uma atriz a vir de fora e enxertaram-na e se calhar pela fisicalidade dela, por ser parecida à descrição que fazem da Caroline, ou seja, loira e depois assim com um ar muito inocente, com os olhos azuis enormes, assim muito angelical. Então até conseguiram dar ali a volta. Mas eu, por acaso, gostaria de saber qual seria a ideia original de fazer com que a Audrey fosse o interesse amoroso de Cooper e se eles realmente iriam perseguir uma relação, porque eu acho que muitos dos desenvolvimentos iriam acontecer mais cedo. Talvez. Eu tive um bocado essa sessão, que a Annie era um bocado uma carta, apesar de fazer sentido e tudo, mas acaba por ser uma carta um bocado fora do baralho, porque quer dizer, nós falamos sobre o irmão da Audrey 2 vezes, ele é referenciado pelo menos logo na primeira temporada, no primeiro episódio, e depois inclusive é quando o pai dela tem o breakdown e tens o irmão ao lado ainda com a parte do índio e é referido várias vezes, mas esta Annie nunca é referida. Pois e não. para mim é uma coisa um bocado estranha, ou se calhar pode ter sido referida e pode-me ter passado, mas eu acho que nunca é referida até este ponto, aliás, até ao ponto em que a Norma recebe a chamada a dizer que ela vai ter com ela. Sim. Mas pronto, então ela chega à Twin Peaks. O reencontro é caloroso e a Annie é rápida a notar que não quer caridade, quer apenas trabalhar para ganhar o seu sustento. Durante os afazeres do restaurante, a Norma mostra a Shelley um folheto para o concurso de Miss Twin Peaks e sugere que Shelley se inscreva, pois há dinheiro e uma bolsa de estudos em jogo. E a Shelley tem um momento bastante engraçado em que ela própria imita as misses no geral, a dizer que quer paz no mundo, etc. Epá, eu gosto da Shelley. Eu também, eu gosto muito da Shelley. Acho que a personagem tem uma excelente história e nunca se submete ou nunca deixa de ser... Há uma altura em que ela é submissa, obviamente, ao Leo, não é? Leo Johnson, Traumas. por razões violentas, por medo, tudo. Sim. Mas mesmo assim ela continua sempre a trabalhar, ela nunca deixa de trabalhar, ela impõe-se sempre enquanto personagem, enquanto mulher, e para mim ela é espetacular. Ela nunca perdeu a sua essência. É. Eu gosto dela. Por exemplo, e tem a Norma... sentido de humor. E é irreverente. Então quando foi o funeral de Laura Palmer, quando o Leland se atirou para cima do caixão, ela própria é um bocado a dizer, epá, isto é tudo um teatro. Sim. E gozou até de uma forma bastante incorreta, não é? Com aquilo. Ou não, sim, porque ela própria também trabalha num restaurante, então ela vê e ouve coisas que muita gente não se apercebe, com certeza. A questão é exatamente essa. Enquanto, por exemplo, tu tens vários personagens, inclusive a Norma, que acabam por flutuar um bocado entre... Não é entre interesses, mas entre as relações que elas têm, a Shelley nunca faz isso. Mesmo com o Bobby, a Shelley marca uma posição e tem uma postura muito assertiva.
Pois Não é. sei, eu gosto muito da Shelley, acho que ela é top. Pois é. O Windham Earl está lá no restaurante disfarçado de notar, ouve e apoia a sugestão. É nesse momento que Cooper entra, mas a única nova presença que ele nota é a de Annie, que vem anotar o seu pedido. Como? Não sei. Como? O Cooper é um router, é um xamã, mas não... Passa-lhe tudo ao lado. É. Cada vez que estão lá, passam-lhe todos ao lado. É. Ele fica instantaneamente atrapalhado e cativado e apresenta-se. Ela parece simpatizar logo com ele também. E Cooper, no momento da interação, acaba por notar uma marca de corte no pulso de Annie. E Windham Earl observa-o de longe com um ar azedo o flerte dos dois. Mas o ambiente é cortado por Rock para dizer a Cooper, que vai dizer a Cooper que há um problema na casa do livro. Só para me esclareceres, porque eu não me lembro, não há nenhuma explicação sobre o corte, certo? Certo. Pronto. Até ao momento, exato. não temos, mas depreendemos que pode ter sido Tentativa de suicídio. Pronto. Bem, há outra pessoa também muito central, que é o Major Briggs, e vamos aqui ver a saga dele. No restaurante da Balar, também vemos que é um palco para que Major Briggs e Margaret, a senhora do tronco, se encontrem e que ela repare na sua marca por trás da orelha, ou seja, aquela marca de toxicidade. Radioativa, como nós falamos no último episódio. Exato. Ver essa marca causa uma angústia tal à senhora do tronco que ela teve que ir com o Major Briggs à esquadra para falar com o Cooper. É nessa altura que Margaret mostra uma marca semelhante na sua perna, mas em vez de 3 triângulos parecidos com esse símbolo tóxico, são 2 triângulos irregulares lado a lado que parecem ser 2 picos gêmeos das montanhas de Twin Peaks. Ela conta que ficou com esses símbolos quando tinha 7 anos e foi caminhar na floresta. Para ela, pareceu que esteve desaparecida apenas umas horas, mas quando voltou, as pessoas disseram-lhe que estivera desaparecida por um dia. Tudo o que ela conseguiu lembrar sobre o seu tempo longe foi um flash de luz e a marca na sua perna. O Major Briggs aponta que todos os 3, incluindo Cooper, viram essa luz branca. A senhora do tronco acrescenta que ouviu o chamamento de uma coruja no momento da luz, assim como Briggs e Cooper. Ela também diz que a única outra vez que ouviu aquele som e viu aquela visão em conjunto foi quando o seu marido morreu num incêndio na noite em que se casaram. Ao olharem para os símbolos juntos, todos sentem que estão ligados a algo, mas não têm a certeza do que é. Achas que os 2 picos, os 2 triângulos que a Margaret tem, estão relacionados com ela estar mais ligada, por exemplo, à Casa Branca? E o Major Briggs, uma vez que tens um dos picos invertidos, ter alguma coisa relacionada mais com a Casa Negra, mesmo sem ele o querer. A loja negra e a loja branca, sim. Acho que sim. Ou seja, porque um bocado essa questão de 3 picos sendo eles invertidos, pode ter um bocado essa questão da polaridade do mal. Enquanto que ela, a Margaret, é um doce de pessoa que não faz mal a ninguém, que é um bocado... Ela acaba por ser, ao longo, pelo menos até um momento, um guia espiritual ao longo de toda a série. Pois é curioso dizeres isso, porque nós mais para a frente na série, ou seja, vários anos depois, não é? Vamos ter essas respostas. Mas lá chegaremos. Mas de facto a senhora do tronco, não é? A Margaret é a senhora do tronco, carrega um tronco e e as mensagens que ela leva parecem ser muito focadas no bem. Exatamente, é um bocado nesse sentido. E o Major Briggs parece ser aquele tipo de pessoa que também é bastante focado no bem, mas ele também tem um pezinho na cidade, enquanto a Margaret é uma autêntica ermita. E não é só isso. Acho que foi nos episódios anteriores, há uma cena que o Briggs diz: a minha tentativa de procura da loja branca pode-me ter levado a outros caminhos, ou uma coisa nesse sentido. Sim. Sinto que posso ter decepcionado inclusive aos meus, não é compatriotas, mas as pessoas que, tal como ele, procuram a loja branca. Sim. E isto mostra-nos aqui um bocado uma vertente de que ele
pode ter as melhores intenções, pode estar a tentar ir para um caminho, mas sem se aperceber pode ter ido para outro. Ou não estar preparado. Lá Exatamente. Está. Daí ela está na floresta, logo está mais pura, mais em contacto com um lado de maior abnegação do material. Ela também não tem família, não é? Exato. O Major Briggs tem família, está mais apegado ao material, é um indivíduo bem... É um militar. É um militar, pois. É um militar. É bem intencionado, mas também tem mais, se calhar mais níveis kármicos, enquanto que o Cooper, nós ainda estamos a conhecer o Cooper. É isso. Talvez tenha um karma ainda mais denso que o Major Briggs. Portanto, eles próprios já poderão ser, segundo a lenda que o Hawk estava a falar quando se falou primeiro da Loja Branca, eles podem ser os dwellers on the threshold, ou seja, os habitantes no limiar. Que vivem no limbo entre os mundos. Exatamente. Bem, vamos para as nossas cenas finais. Já fizemos mais do que 1 hora. Mas pronto, este vale a pena. Pois vale mesmo muito a pena. Então, nós vemos Ben no salão do seu hotel a organizar uma reunião da campanha Stop Ghostwood com o objetivo de impedir que o desenvolvimento de Ghostwood acelere a extinção da Doninha do Pinheiro. O ponto alto da noite é um desfile de moda apresentado por Dick Tremaine com modelos como Lucy e Andy, preparados por Audrey. Eu sei que neste episódio nós não falámos sobre a Lucy, mas há uma cena no episódio 16 que é muito interessante da Lucy, que é quando o Truman liga à Lucy e diz-lhe para ela falar com o Pete Martell para os ajudar na parte do xadrez, e ele pede-lhe inclusive para ela ligar para o jornal a saber qual é que é a última hora que eles podem mandar a jogada do Cooper para o Windham Earl ler no jornal, que é assim que eles comunicam, qual é que é a última hora. E a Lucy diz o seguinte: vou fazer isso por ordem alfabética. Eu pensei, mas por que caraças por ordem alfabética? Mas ela diz aquilo de uma maneira que eu pensei, ordem alfabética? Mas porquê? E pronto, era só um à parte antes de finalizarmos, porque como não falámos realmente da Lucy, para mim não sei, é aquela coisa de... Toques surreais, não é? Sim, estás a saber, ordem alfabética. Tu tens alguém que está a jogar um jogo de xadrez literalmente pela vida de outras pessoas, que tem que comunicar aquilo pelo jornal. E o que é que tu fazes? Sim, vou fazer isso. Mas, ok, Pete Martell, P. O outro é o quê? Jornal. A, B, C, D, F, G, H, I, J. Jornal é primeiro. Primeiro liga ao jornal, depois liga ao Pete Martell. É estranho. É só o que eu tenho a dizer. No bar do hotel, a Catherine aparece para cumprimentar Ben e demonstrar que vê o que está por trás da suposta consciência ecológica de Ben. E alguém traz uma doninha do Pinheiro viva na tentativa de implorar doações da plateia, e o que acontece a seguir é uma situação anedótica onde o Dick Tremaine é forçado a ir dar um beijo na doninha como parte do entretenimento. Mas o bicho ataca-o e foge, o que causa um pânico geral no salão do hotel. No meio deste caos vemos a Audrey e o John Wheeler aos beijos. E terminamos na Casa do Livro, onde o Sheriff Truman está desmaiado de bêbado na cama e vemos Jones, a assistente executiva Thomas Eckert, a atacar o polícia que estava de guarda na dita Casa do Livro e depois entra, despe-se e mete-se na cama com o Sheriff Truman. Agora para quê? Não sabemos. É estranho. Ela vai abusar sexualmente dele. Será que eles já se conheciam? Sim. Será que é uma amante perdida que depois... Mas para isso, para que é que atacava o guarda? Sim, exato. Não faz sentido nenhum. E pronto. Há aqui várias questões que ficaram em aberto neste episódio e acho que vamos ter que explorar isto muito, muito depressa. O que é que parece, Helena? Parece-me bem, mas até lá, não se esqueçam. As corujas não são o que parecem.